Dia 12 de maio é o dia dedicado ao Dia do Enfermeiro, Dia Mundial da Enfermagem, né? E nós estamos recebendo aqui o enfermeiro professor doutor José Martins Pinto Neto. E ele é vamos dizer assim, uma das autoridades na área da enfermagem em Fernandópolis. Bom dia, doutor. Como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, estou bem, obrigado. Muito obrigado pelo convite, estar aqui com vocês, do Sistema Líder, né, de Difusão. Eu já estive aqui várias vezes, mas hoje, você me fez o convite para vir falar da enfermagem, eu agradeço imensamente. Bom, a gente vai lembrar que o senhor fez parte da primeira turma de enfermeiros formados na Fundação Educacional de Fernandópolis? Sim, eu ingressei no curso de enfermagem da antiga Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de Fernandópolis, que era a FEOF, mantida pela Fundação Educacional de Fernandópolis, no ano de 1985. O curso havia iniciado a primeira turma em abril de 1984. Então, eu me formei pela segunda turma da Faculdade de Enfermagem, que naquela época era um curso de 3 anos de duração. Então, me formei em 18 de dezembro de 1987. E naquela época era uma verdadeira aventura chegar à faculdade, né? Sim, de fato. Quando eu cheguei aqui no início de março de 1985, para fazer a minha matrícula no curso de enfermagem, eu me surpreendi, né, com as instalações, porque ela era uma escola muito pequena. A minha casa do sítio em Olímpia era maior, né, do que aquilo que eu encontrei, né? E aí foi um encontro, nunca vou me esquecer do dia chuvoso que estava em Fernandópolis. A gente já encravou logo na entrada, porque não havia via de acesso asfaltada, né? E aí a gente já chegou encravando lá na escola. Era desafiador, né? Era muito desafiador. Anos, né? Foram 3 anos intensamente vividos, o curso era em período integral, nós entrávamos por volta de 7 horas da manhã, o curso ia até às 18 horas, não havia facilidade de locomoção para vir à cidade, e à noite ainda, como a carga horária era extensa e essa carga horária não cabia dentro desses 3 anos, eu me lembro que uma parte acho que do segundo ano, nós tínhamos ainda aula à noite na escola ELAS. Então, algumas disciplinas foram oferecidas no período noturno para que coubessem toda aquela carga horária que tinha que ser ministrada dentro desse período. Mas eram muitas aventuras. Eu me lembro ter ido para a escola de perua funerária, de caminhão de leite, eu fui para a escola e voltávamos de charrete, né? Nós tínhamos um ponto de charretes onde hoje é o Mercadão Municipal, que era a rodoviária naquele momento, não é? Isso. E lá tinha um ponto de charretes. Eu me lembro que nós enfeitávamos a charrete, inclusive, e íamos cantando o hino da nossa turma até chegar na faculdade. Então era muita aventura. Então eu me lembro ter vindo de carona com uma funerária com um caixão dentro, né? Porque não era fácil essa locomoção. E muitas vezes vínhamos mesmo pela estrada de terra que ainda está, né? Uma estrada não asfaltada na lateral da FEF. Então eram muitas aventuras, mas foram períodos maravilhosos nas nossas vidas. Nós nos formamos em 17 estudantes naquela época e todos têm hoje. Até hoje nós temos uma forte laços, né? Unidos aí pelo grupo do WhatsApp. Conseguimos fazer um encontro depois de 30 anos de formados e mantemos esse grupo muito vivo diariamente, cheio de recordações daquela época. E todo mundo em atividade? Oi? Todo mundo em atividade ainda? A maioria da minha turma já se aposentou, então são poucos da minha turma que ainda não se aposentaram. Como é que a enfermagem entrou na sua vida? Era desejo? Era uma coisa Não, assim que não você era tinha em mente? desejo. Eu nunca havia prestado vestibular para enfermagem. Eu conhecia a profissão do cursinho, mas sempre eu prestei, na verdade, vestibular para medicina. Então, aconteceu que uma pessoa fez a matrícula para mim na FAMERP, em São José do Rio Preto, para o curso de medicina. E nesse período eu estava prestando vestibular em Maringá para ciências biológicas. E aí um dia eu passei lá na Universidade de Maringá, na Universidade Estadual, na UEL, e aí um dia me ligaram lá no sítio dizendo que eu havia sido aprovado no curso de enfermagem de Fernandópolis. Eu fiquei surpreso porque eu não me recordava de ter feito inscrição para o curso de enfermagem.
Aí a pessoa disse, mas você prestou a Fundação Carlos Chagas para medicina. E aí eu estava em 102ª posição, né, lugar no vestibular. Aí chamaram 64 alunos lá na FAMERP, depois chamaram uma segunda chamada de mais uns 30, e eu fiquei esperando, na expectativa de ser chamado para fazer medicina. E você tinha colocado segunda opção? Aí quem fez a minha inscrição colocou, me lembro até hoje da sigla B012, que estava no verso do meu crachá de inscrição. Então aquele vestibular serviu para o ingresso aqui em Fernandópolis. E aí eu disse, então eu vou fazer enfermagem. E aí eu vim para a cidade, né, e aqui fiquei até hoje. E o que te cativou tanto para que você viesse e ficasse? Primeiro que eu já conhecia a cidade de Fernandópolis, eu tinha parentes aqui, a família da minha mãe participou da fundação da cidade de Macedônia junto com a família Maceda, do lado de Tanabi. Então era uma região que eu já conhecia e adorava vir passear das minhas férias. E correspondíamos muito com meus primos e primas daqui via cartão postal, né? Que naquela época era os meios de um dos meios de comunicação. Então eu adorava estar em Fernandópolis. Então primeiro eu conhecia a cidade, tinha familiares aqui e desejei vir para cá. Até porque era mais próximo também de Olímpia, de onde eu estou natural, né? E aí, conhecendo a escola, uma escola pequena, familiar, né? Devo lembrar aqui que a doutora Brígida era a nossa diretora, e a doutora Brígida aquela condição de mãe, né? Eu a chamo de a minha mãezona até hoje, e a mãe das nossas turmas, né? Aquela pessoa que criou esse curso junto com uma equipe daquele momento, foi a nossa primeira diretora, e ela marcou a história da minha vida e da vida de muitos profissionais. Ô Zé Martins, você falou que o teu desejo inicial era medicina. Sim. E aí você foi para a enfermagem. Por acaso, né? Caiu Nesse no seu colo a enfermagem, né? Mas me apaixonei pelo curso desde o início, né? Era um curso extremamente sério, onde o foco era nos estudos, né? E a escola nos ensinou muito, porque os professores que nos deram aula eram formados em excelentes escolas do país, né? Professores enfermeiros que vieram de Bauru, Campinas, que naquela época a faculdade mais próxima de enfermagem era Bauru, Ribeirão Preto, né? Nossa escola foi pioneira, né, a criação do curso de enfermagem aqui. Foi numa época de um contexto político chamado AIS, Ações Integradas de Saúde, que antecedeu a criação do SUS. Naquele momento, em 1983, o governo federal, né, ainda estava no regime militar, eles criaram um programa chamado AIS, Ações Integradas de Saúde, cuja proposta do governo era descentralizar e municipalizar ações de saúde. E nesse contexto, a Fernandópolis ganhou um curso de enfermagem. Você não virou médico, mas é professor do curso de medicina. Sim, também. Adoro também. Né? Estou na Fundação Educacional de Fernandópolis como docente desde oficialmente abril de 1990, então tive a oportunidade de participar da formação acadêmica de todos os enfermeiros formados pela Fundação Educacional de Fernandópolis, porque na verdade eu só não ministrei aula para as 3 primeiras turmas porque eu era estudante, né? Depois eu tive a oportunidade de ministrar aula para todas as turmas formadas e as que estão ainda, né, conosco, e no ano de 2005, portanto 2 anos depois da instalação do nosso curso de medicina, eu também estou participando, né, da formação. Então eu participei da formação vai ser agora das 18 turmas do curso de medicina da Universidade do Brasil, onde hoje eu estou, né, há 7 anos como assistente de coordenação do curso, supervisor do módulo de saúde coletiva, que é o único módulo longitudinal do curso, que vai do 1º ao 8º período e depois no internato, e também supervisor do internato, com muito prazer também. Olha só, né? Quanta história para contar, né? Porque a Faculdade de Enfermagem está completando 38 anos, né? 38 anos. 38 anos da sua carreira praticamente também, né? Sim, da minha carreira também, porque também, né? Eu só não estive presente no ano de 1984, que foi quando ela de fato iniciou as suas atividades acadêmicas. Agora você hoje se sente, na posição que você está, quando começou o curso lá atrás, você se imaginava chegar nesse patamar? Não, eu sei que sempre me dediquei, desde o início do curso,
eu me dediquei muito aos estudos, né? E me apaixonei pela enfermagem, né? Por isso que eu decidi seguir a carreira acadêmica. O primeiro convite para isso realmente partiu da doutora Brígida e do doutor João Barbudo, que era professor nosso, porque quando eu finalizei o curso, a doutora Brígida disse-me, olha, nós temos uma proposta de você fazer mestrado em Campinas, né? Talvez eu iria para a área da fisiologia, que era uma disciplina que eu gostei muito da área das disciplinas básicas do curso. E depois eu já iniciei a atividade, fiz especialização em saúde coletiva, naquela época nós chamávamos de saúde pública, e em seguida uma especialização em gerenciamento dos serviços de enfermagem, e segui a carreira acadêmica. E aí de 97 a 2004, eu fui para a USP, em Ribeirão Preto, fiz mestrado na Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão, e de 97 a 99, e de 2000 a 2004 eu fiz o doutorado num programa chamado Programa Interunidades, entre as escolas de enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, e a Escola de Enfermagem da USP em São Paulo. Então eu fiquei 7 anos, né, viajando com muita frequência para Ribeirão Preto e São Paulo, para fazer a minha pós-graduação stricto sensu. E a enfermagem como um todo mostrou a sua importância, né? Exatamente no momento mais crucial que a humanidade passou em tempos atuais, que foi a pandemia da Covid-19, né, professor? Como é que o senhor, que é um estudioso, né, principalmente na questão de saúde pública, como é que o senhor analisou todo esse momento que vivemos aí por conta dessa pandemia? Exatamente, a enfermagem mundial, né, e falando aqui da enfermagem brasileira, ela teve um protagonismo muito grande, né, em todas as ações realizadas ao redor do mundo no combate à pandemia da Covid-19. Então, no Brasil, segundo o Conselho Federal de Enfermagem, que é a autarquia federal que nos cadastra todos os profissionais, né, que são obrigados a se inscrever para poder atuar dentro da equipe de enfermagem, mostra que no país existem cadastrados como enfermeiros no país 656.384 profissionais. Quando eu lembro da minha inscrição no Conselho, né, Regional é de 42.503. Então eu vejo quantos profissionais, como éramos, né, naquele momento histórico, na década de 80. Nós temos no país hoje cadastrados, então, inscritos no Conselho Federal, 1.559.398 técnicos de enfermagem. Temos no país 442.987 auxiliares de enfermagem. Nós temos também cadastrado no país em torno de 300 parteiras e agora, mais recentemente, entrou como membro do nosso Conselho Federal e dos conselhos regionais, que são os CORENs, 338 obstetrizes. Então, sobretudo, né, os enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem tiveram um protagonismo muito grande, junto, obviamente, com uma equipe multiprofissional, né, nas questões relacionadas ao combate à Covid, envolvendo, então, o monitoramento, envolvendo o cuidado direto aos cidadãos, aos usuários e usuárias dos serviços de saúde, e, sobretudo, agora nas campanhas, né, de vacinação do país. Então, eu acho que a enfermagem ganhou um valor, a sociedade está dando mais valor à enfermagem, né? Como uma profissão liberal, uma profissão autônoma, uma profissão que tem conhecimentos, né? Conhecimentos científicos e que ganhou mais valor dentro da sociedade brasileira. Então, tanto é que agora, no Congresso Nacional, o Senado havia aprovado, a Câmara dos Deputados, semana passada, votou um projeto de lei, né, para instituir o piso salarial do enfermeiro, do técnico e do auxiliar de enfermagem, que foi aprovado agora, semana passada, por 449 votos a favor, 12 votos contra, do projeto de lei 2564 de 2020, que foi aprovado e que agora vai para a sanção presidencial, né? Sabemos que é preciso, né, que o Congresso está em busca de financiamento para arcar com esses 16 bilhões de reais necessários para custear esse piso salarial do enfermeiro, que é uma demanda, uma reivindicação nossa. Quando eu era aluno aqui, né, no segundo ano da faculdade, me lembro de um movimento já para a instituição do piso salarial, né, e da carga horária.
porque nós somos das poucas profissões, das 14 profissões de nível superior na área da saúde, que não temos um piso salarial definido em lei, nem uma carga horária estabelecida. Profissões muito mais novas que as nossas já conseguiram a aprovação disso, uma lei no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República ao longo dessa história. E aí precisou chegar uma pandemia para mostrar a importância. Exato, né? Então esse é um grande momento. Todos os profissionais da enfermagem, os enfermeiros, técnicos auxiliares, né, as parteiras, obstetrizes, estão aguardando esse momento, né? Então, é um momento ímpar para a gente na defesa, na valorização da profissão, sobretudo na questão salarial, né, da questão econômica, ou dos salários mesmo dos nossos profissionais. E também a carga horária de 30 horas semanais. E esses valores modificarão de acordo com a carga horária. Zé Martins, bom dia. Bom dia. O senhor disse que quando o senhor fez faculdade eram poucas as universidades de enfermagem aqui na região e até no país, né? Hoje nós temos muitas faculdades de enfermagem que formam aí centenas aí de profissionais no mercado todos os anos. E ainda faltam profissionais para atuar nesse mercado? Então vejamos, segundo dados do COFEN, nós temos no país hoje em torno de 1.300 faculdades de enfermagem, ou seja, de graduação em enfermagem. Não sei dimensionar o número de escolas que formam técnicos ou auxiliares de enfermagem. A pandemia, então, também evidenciou, né, essa necessidade da formação de profissionais da área de enfermagem, sobretudo dos técnicos de enfermagem, onde tivemos uma escassez de oferta desses profissionais, né, que inclusive a Fundação também tem cursos técnicos na área do técnico de enfermagem, no Brasil como um todo. Então, eu gostaria até de colocar, né, que a nossa categoria, a nossa profissão é constituída então por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Cada um tem um grau de formação, né? Os auxiliares de enfermagem são profissionais que tinham um curso cuja exigência mínima seria do 8º do ensino fundamental. E aí ele faria um curso de 1 ano e 3 meses em torno disso. É um profissional que não tem sido mais estimulado à formação, porque eles têm pouquíssimas atribuições, né, de acordo com a nossa legislação. Aí nós temos o técnico de enfermagem, que hoje se faz necessário que ele tenha um ensino médio, e ele faz um curso que tem uma duração média de 2 anos de duração. E temos o enfermeiro, que é o profissional de nível superior, né, cujos cursos variam no país entre 4 a 5 anos de duração. Zé Martins, o curso de Fernandópolis da FEF foi considerado um tempo atrás um dos melhores cursos de enfermagem do país. Como que é hoje o curso de enfermagem aqui na nossa cidade? Como que está o nível de instrução dos alunos? Então, os cursos de enfermagem do país como um todo passaram por um processo de transformação diante das mudanças das diretrizes curriculares nacionais, né? Então, na minha época de formação, os cursos da área da saúde, de maneira geral, e os de enfermagem, eram muito voltados ao modelo biomédico que nós chamamos. O enfoque era mais o ensino sobre as patologias e a assistência de enfermagem que deveríamos prestar para cada uma das patologias de cada um dos sistemas que compõem o corpo humano. De lá para cá, houve uma grande evolução, no sentido de uma mudança de paradigma da formação dos profissionais. Não só na área de enfermagem, como em todas as profissões, hoje o enfoque deve ser voltado para preparar esses profissionais para atuar com ações de promoção da saúde, proteção da saúde, prevenção dessas doenças e agravos que hoje nós chamamos prevenção de condições de saúde, também para o diagnóstico precoce, né, o tratamento, ações de reabilitação, ações de cuidado, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. Então o leque hoje é muito grande, diferente do enfoque que era nos dado naquele momento histórico. O curso de enfermagem da Fundação Educacional desempenhou e ainda desempenha um papel importante na formação de profissionais, sempre sintonizado com essas diretrizes curriculares nacionais. Naquele momento, nós éramos um número muito menor de faculdades, nós somos pioneiros nessa região noroeste,
Como eu já disse, só tínhamos as faculdades mais próximas, nossa era Bauru, Sagrado Coração de Jesus, em Ribeirão Preto, a Escola de Enfermagem da USP e outras, né, do centro-sul do estado. Então nós tínhamos um papel relevante, no sentido de que, pelo pioneirismo da nossa faculdade, né, éramos uma referência, né, e continuamos tendo um ensino de qualidade com professores muito habilidosos, muito competentes. No nosso curso de enfermagem, todos nós somos egressos da própria Fundação Educacional de Fernandópolis. Nós somos egressos da casa. Nós temos, dentro da fundação, temos esse histórico de que muitos profissionais de muitos cursos são egressos, ou seja, ex-alunos da própria escola. São crias da casa. Crias da casa. Né? E também temos na nossa cidade o curso de enfermagem da Universidade do Brasil, que também são profissionais formados conosco. Então, eu fui professor, tive a possibilidade, né, a oportunidade de ser professor de todos eles. Então, quando eu vou à Santa Casa, à UPA, às unidades de saúde da família, ao SAMU, né, qualquer outra unidade de saúde, eu encontro nossos egressos fazendo este trabalho maravilhoso que foi realizado. Ô, professor, me tira só uma dúvida. Eu já ouvi falar muitas vezes, eu e várias pessoas com certeza, mas fulano é enfermeiro padrão. Aí fulano é enfermeiro, mas fulano de tal é enfermeiro padrão. Existe uma diferença ou não? Enfermeiro é enfermeiro. Muito oportuna a sua questão, né? É bom que a gente possa esclarecê-la. Então, é o seguinte, por que ainda muitas pessoas chamam o profissional graduado, bacharel em enfermagem, de enfermeiro padrão? Essa história iniciou-se no país em 1923, quando foi criada oficialmente a primeira escola de enfermagem de nível superior do país, que hoje está dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Naquela época, o Departamento Nacional de Saúde Pública, pois não havia ainda um Ministério da Saúde no país, né, a saúde e a gestão era do Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores, junto ao Departamento Nacional de Saúde Pública, eles vão para os Estados Unidos conhecer o trabalho das enfermeiras visitadoras norte-americanas que faziam um trabalho junto à área da materna infantil, ao controle da tuberculose, entre outras doenças. Então, o governo brasileiro decide trazer 11 enfermeiras norte-americanas formadas no modelo de Florence Nightingale, né, que é aquela enfermeira nascida em Florença, na Itália, e que morou, né, de origem britânica, que morava na Inglaterra, e que desenvolveu aquele trabalho na Guerra da Crimeia em 1854. Baseando no modelo que ela criou de enfermagem, essas enfermeiras norte-americanas vieram para o Brasil, fundaram o primeiro curso superior de enfermagem no Rio de Janeiro e ficou estabelecido que esse curso tinha uma duração de 3 anos de duração. Ele era eminentemente hospitalar, mas a proposta do Departamento Nacional de Saúde Pública que essas enfermeiras, ao se formarem, fossem trabalhar na saúde pública, assim como aquele modelo que eles viram nos Estados Unidos. Mas não foi isso que aconteceu. Em 1925, formaram-se a primeira turma de enfermagem e elas foram, então, trabalhar em hospitais e fundar novas faculdades de enfermagem no país, sobretudo nas capitais brasileiras. E o governo estabeleceu que, a partir daquele momento, todas as outras escolas de enfermagem de nível superior que viessem a ser criadas no Brasil deveria seguir o currículo padrão da escola Ana Nery. Daí, então, para diferenciar outros tipos de formação na enfermagem, convencionou-se que o enfermeiro padrão é aquele, né, de nível superior. Essa origem, então, vem lá de 1923, com a criação da primeira escola de enfermagem. Alguns ouvintes que conhecem a história de enfermagem podem me contradizer, dizer não é verdade, porque a primeira escola de enfermagem do Brasil foi a escola Alfredo Pinto, também no Rio de Janeiro, ligado àquela época Cruz Vermelha. Mas a maioria das faculdades de enfermagem, na disciplina de História da Enfermagem, que é ministrada no primeiro período ou semestre do curso, ensina o que convencionou-se chamar como primeira faculdade, que é a Escola de Enfermagem Ana Nery. Ana Nery foi uma brasileira do interior da Bahia, que era casada com um militar. Ela ficou viúva muito jovem, o marido dela morreu muito jovem. Ela tinha 3 filhos
que também eram militares. E quando o Brasil, né, acontece a Guerra do Paraguai, ela pede permissão para o presidente da província da Bahia para ir com os filhos para a Guerra do Paraguai. E ela tem essa permissão, ela vai para o Rio Grande do Sul, irmãs de uma congregação religiosa católica, a prepara em noções de enfermagem e ela vai para o cenário da guerra, tanto na Argentina quanto no próprio Paraguai. E lá ela cuida tanto de brasileiros quanto dos nossos, entre aspas, inimigos, né, que estavam contra o Paraguai. E ao retornar ao Brasil, ela é homenageada por Dom Pedro II, que então era o nosso imperador, é condecorada como a mãe dos brasileiros e considerada então como a primeira enfermeira. E aí então a primeira faculdade de enfermagem de nível superior recebe o nome dela, dessa baiana que é considerada a patrona, a patronese da enfermagem brasileira, a Escola Ana Nery. Pediu história, né? E eu quase não gosto, Não né? é? Zé Martins, você quer dizer, eu era jovem, você era jovem, a gente aqui no microfone da Rádio Difusora, né? Hoje nós já estamos de cabelos brancos, né? Certamente. E você falava muito durante o seu trabalho na faculdade sobre a questão da hanseníase, que é uma doença milenar e convivemos até hoje. A Covid-19, o coronavírus, nós vamos ter que conviver com isso aí da mesma forma que convivemos hoje com a hanseníase? Sim, Cabreira. De fato, né, a hanseníase foi a doença que eu escolhi na minha vida profissional para trabalhar. No meu mestrado e doutorado eu trabalhei com controles comunicantes intradomiciliares de hanseníase. Eu tive muita oportunidade nessa emissora, né, para eu discorrer sobre isso, porque também trabalhei 25 anos como enfermeiro de vigilância epidemiológica do governo do estado de São Paulo, tendo sede no antigo ERSA, que tínhamos em Fernandópolis, depois no GVE30 de Jales, né? E foi nessa emissora que eu tive muitas oportunidades de falar com a população sobre várias doenças, várias campanhas de vacinação. Essa emissora sempre me deu essa oportunidade, né? E hanseníase foi um dos assuntos que eu mais acho que discuti aqui, né, nessa emissora. E nós devemos lembrar então que a Covid-19, causada aí pelo, né, beta-coronavírus, sétimo beta-coronavírus, que é o SARS-CoV-2, ele tornar-se-á uma doença endêmica, né? O governo federal, por meio do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né, agora, ao mês passado, ele disse que estávamos saindo do quadro de emergência de saúde pública e ele considerava, então, já a Covid-19 como sendo já uma endemia nacional. Então, de fato, nós vamos ter que aprender a conviver com esse micro-organismo, né, que junto com as condições sociais, econômicas das pessoas, né, vai continuar atingindo a nossa população. Então, a população com maior vulnerabilidade social, maior vulnerabilidade econômica, né, obviamente eles serão os mais atingidos pela Covid. Então, nós teremos que saber usar a etiqueta respiratória. Talvez vamos continuar usando a máscara por um bom tempo ainda, né, em determinados momentos. Nós estamos vendo agora, aqui mesmo na nossa cidade, uma escola decretou obrigatoriedade novamente do uso de máscara. A cidade de Rubinéia, aqui, né, fazendo a suspensão das atividades escolares novamente devido ao aumento do número de casos. Em uma semana aumentou 20 casos numa cidade, né, como Rubinéia. Então, esses movimentos nós vamos acompanhar, isso vai acontecer. Então, todas as autoridades de saúde, como bem disse ontem, né, na Câmara Municipal, da qual agradeço ao presidente da Câmara, Pinato, e todos os vereadores, né, meu amigo Jefferson, pela aquela homenagem que foi feita pela enfermagem, e o nosso secretário de saúde, o Ivan, da qual parabenizo, né, o Ivan, a enfermeira Viviane e todos os líderes de enfermagem dessa cidade que trabalharam muito. Ele colocou essa condição que vamos tratá-la, né, como sendo uma doença endêmica. No país existem hoje mais de 8 doenças consideradas endêmicas ou hiperendêmicas, como a hanseníase ainda continua sendo, em Fernandópolis, uma doença em caráter hiperendêmico, porque ainda estamos com uma prevalência de 8 casos para cada 10 mil habitantes. Para a gente considerar a hanseníase uma doença eliminada do ponto de vista de saúde pública, temos que ter no mínimo menos que um caso para cada 10 mil habitantes. Né? Fernandópolis tem em torno de 8 casos para cada 10 mil habitantes.
Então, o Brasil tem um compromisso internacional, no caso da hanseníase, de eliminá-la como problema de saúde pública, ou seja, ter menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Em nível nacional, já quase atingimos essa meta. Hoje está 1,1 casos para cada 10 mil. Os 3 estados do sul do Brasil, os 4 estados do sudeste, do Distrito Federal já conseguiram eliminá-la em nível estadual. Mas Fernandópolis, por exemplo, ainda não conseguiu, porque a nossa prevalência ainda é alta. Então, nós temos mais de 8 doenças endêmicas ou hiperendêmicas. E a Covid é mais uma delas agora, né, que vai ser de caráter endêmico e assumir, em alguns momentos, um caráter hiperendêmico. Então, nós temos malária, esquistossomose, filariose, doença de Chagas, hepatites virais, né? A própria hanseníase, a tuberculose, as ISTs, HIV/AIDS, que podem ser consideradas doenças em caráter endêmico ou hiperendêmico. Professor, a gente teria muito assunto, mas quando nós pensamos na Semana da Enfermagem, nós pensamos no seu nome, pelo trabalho que o senhor tem de base na formação de profissionais e no trabalho realmente junto a toda a saúde pública de Fernandópolis. Então a gente queria prestar homenagem a todos os enfermeiros e enfermeiras de Fernandópolis, ouvindo uma pessoa que tem realmente esse vínculo, né, desde a formação do profissional até mesmo ao trabalho na atuação na saúde pública. Por isso fizemos questão de trazê-lo aqui e a gente agradece muito a oportunidade de de conversar, de ter acesso a esse conhecimento todo que o senhor compartilha com seus alunos, seja na escola de enfermagem, seja na escola de medicina. Muito obrigado e parabéns por ser enfermeiro. Muito obrigado por essa homenagem. E eu quero estender essa enfermagem, se vocês me permitirem, às nossas lideranças de enfermagem no município. Então, eu quero compartilhar essa liderança com a enfermeira Viviane, né, que é a gestora da atenção primária de saúde da equipe do Ivan, com o enfermeiro Hauer, a enfermeira Antonilce, que gerenciou a UPA neste período tão difícil, né? Hoje está com a gestão da enfermeira Janaína, o enfermeiro Adler do SAMU, como hoje coordenador geral do SAMU, né? A enfermeira Fabiana Laveso e a equipe dela da Vigilância em Saúde, que se mostrou fundamental para o controle e monitoramento da Covid em Fernandópolis. E também devemos lembrar, né, da equipe de enfermagem da nossa Santa Casa, sobretudo da figura da enfermeira Franciele e da enfermeira Gabriela, que é a gestora da enfermagem do hospital, né, porque eles salvaram vidas, né? Nós participamos do processo de capacitação da rede, né, junto ao GVE 30 de Jados, ao Departamento Regional de Saúde do Rio Preto, né, nossa equipe, a Universidade do Brasil, liberou um professor no mês inteiro de junho, que foi o professor Emanuel, para capacitar todos os profissionais de saúde da nossa região, que vai de Santa Adélia a Rubinéia. Participamos de live capacitando no monitoramento e acompanhamento de Covid. Nossos estudantes que pegamos 10 linhas telefônicas que as 2 instituições de ensino cederam e ficamos ligando o mês de junho e julho inteirinho até hoje para monitorar, para convidar as pessoas para campanhas de vacinação, para não faltarem, para completar os esquemas de vacinação, né? Então, as 2 instituições participaram ativamente, tanto a FEF quanto a UB. Nós ajudamos a Santa Casa no fornecimento de materiais, cama, maca, cadeiras de roda, né, para montar aquela unidade 2 que salvaram tantas vidas, né? Então, eu acho que essas lideranças da enfermagem merecem essa homenagem, né, nessa semana, por ter salvado tantas vidas, né? Tivemos a perda de quase 385, né, cidadãos. 389, mas milhares salvaram-se, né, com a atuação de toda a equipe. E, obviamente, estender que também não fazemos nada sozinho. Precisamos de uma equipe multiprofissional. Então, nessa pandemia, o protagonismo são de muitos profissionais, né, da equipe médica, dos fisioterapeutas, dos farmacêuticos, que estavam ali na linha de frente, né? Então, foi um trabalho ímpar, né, uma coisa assim maravilhosa, né, que nós não vamos nos esquecer. Ficaremos para a história esse momento da pandemia, como outras pandemias que já vivenciamos e que ainda poderemos vivenciar no futuro. Então, agradeço imensamente essa oportunidade. Conversamos aqui com o enfermeiro, professor, doutor, José Martins Pinto Neto, falando sobre a Semana da Enfermagem, a nossa homenagem a todos os profissionais ligados à área da enfermagem, né,
pelo trabalho que já desenvolveram e que desenvolve em favor de toda a comunidade. Nós vamos para o intervalo e voltamos com mais informações. Rotativa no ar.